Nos filmes a gente sempre vê os mesmos monstros em destaque, tiranossauro correndo atrás de carros, raptores caçando em grupo e aqueles super predadores que parecem viver só para perseguir humanos. Mas a verdade é bem diferente. Se existíssemos na era dos dinossauros, ou se eles existissem na nossa, muitos desses gigantes provavelmente nem perderiam tempo conosco. Agora, haviam outros predadores, menores, que nos veriam exatamente como alvo perfeito, mais rápidos, mais ágeis e em alguns casos, inteligentes o suficiente para nos rastrear até dentro de um abrigo. E são justamente esses dinossauros subestimados, quase esquecidos pela ciência popular, que com certeza seriam nossos piores pesadelos. Hoje o vídeo é sobre quais criaturas pré-históricas provavelmente fariam de nós o prato principal, e por que elas eram muito mais perigosas do que os astros de Hollywood. Fica até o final e vamos nessa. Enquanto os grandes terópodes como o T-Rex dominam o imaginário popular, eram os predadores de médio porte, como os ceratossauros, que representariam um verdadeiro perigo no nosso cotidiano. Esses caçadores do Jurássico Superior, com seus 7 metros de comprimento e pesando entre 500 a 900 quilos, eram perfeitamente adaptados para transformar humanos em refeições rápidas, ao contrário dos mega predadores que precisavam de grandes quantidades de carne para justificar o gasto energético de uma caçada. Os ceratossauros evoluíram para ser oportunistas, sempre à procura de presas fáceis que não dessem muito trabalho. Seu corpo era uma máquina de eficiência energética, membros posteriores musculosos para explosões de velocidade, um centro de gravidade baixo para manobras rápidas e aquela característica crista nasal que provavelmente servia mais para exibição do que para combate. O que realmente tornava-os perigosos era sua versatilidade alimentar. Fósseis mostram que se alimentavam principalmente de peixes e crocodilos jovens quando a competição por comida era alta. Sua anatomia sugere que não hesitariam em atacar qualquer coisa do tamanho de um humano adulto que cruzasse o seu caminho. Imagine a cena: você está atravessando uma área alagada semelhante ao Pantanal do Mato Grosso, quando se depara com um ceratossauro. Seu corpo esguio e baixo lhe permite se mover quase silenciosamente em águas rasas. E antes que você possa reagir, suas garras dianteiras já estão cravadas em seu ombro, enquanto sua mandíbula se fecha em seu torso com uma força de mais de 1000 newtons. O pior é que, ao contrário dos grandes predadores, que matariam rapidamente para evitar danos, o ceratossauro provavelmente começaria a se alimentar enquanto sua presa ainda estivesse viva. Afinal, para um predador desse tamanho, cada pedaço de carne fresca conta. Agora, se existe um dinossauro que foi literalmente projetado pela evolução para transformar humanos em carne moída, esse é o Maipe Macrothorax, o pesadelo ambulante que faz os raptores de Jurassic Park parecerem filhotes, com suas garras dianteiras de 35 centímetros, maiores que o antebraço de um humano adulto. Esse predador do Cretáceo Superior era uma verdadeira máquina de desmembramento. Ao contrário de grandes terópodes que dependiam de suas mandíbulas, esse mega raptorídeo desenvolveu uma técnica de caça onde usavam suas garras curvas como ganchos para agarrar, esfaquear e desentranhar presas com movimentos precisos. Imagine ser atacado por um predador maior que um carro e, em vez de simplesmente morder, te segura no lugar com uma pata poderosa enquanto rasga sua barriga com a outra. Essa era a especialidade do Maipe. O que torna esse dinossauro particularmente aterrador para os humanos é a sua combinação mortal de atributos: um corpo esguio e leve que permitia perseguições prolongadas, braços bem longos e flexíveis que podiam alcançar você mesmo se tentasse se esconder, e uma inteligência estimada como superior à maioria dos terópodes de seu tamanho. Enquanto um grande carnívoro certamente nos ignoraria por sermos pequenos, o Maipe via em humanos o tamanho ideal de presa, suficiente para valer o esforço, mas pequeno bastante para não representar perigo nenhum. Fósseis encontrados na Patagônia mostram que esses predadores compartilhavam seu ambiente com dinossauros do nosso porte, sugerindo que criaturas de 1,70 m estariam firmemente em seu cardápio. A verdadeira má notícia é que ele não seria um predador que você poderia evitar entrando em casas ou subindo em árvores. Com seus membros dianteiros articulados e garras flexíveis, ele poderia facilmente alcançar você atrás de obstáculos, arrancar portas de dobradiças ou até escalar estruturas baixas. Seu método de matar seria terrível para os humanos, causando um sofrimento prolongado. Em um mundo moderno, esses dinossauros provavelmente se tornariam pragas urbanas, caçando em parques e em áreas residenciais, sempre à procura de carne humana. A única boa notícia é que eles pelo menos matariam rápido. Seus ataques eram projetados pela evolução para incapacitar presas em segundos. Uma pequena misericórdia em meio a um terror absoluto que seria enfrentar essas lâminas pré-históricas.
Para o próximo da lista, esqueça a versão pequena e com gola de Jurassic Park. O verdadeiro Dilophosauro era um predador tão elegante quanto mortal, praticamente um leopardo gigante da era jurássica. Com seus 6 metros de comprimento e pesando cerca de 400 quilos, esse terópode do início do Jurássico seria o caçador perfeito para transformar humanos em petiscos, ao contrário da representação cinematográfica que o mostra como um dinossauro fraco e dependente do veneno. O Dilophosauro real possuía uma mordida poderosa, cerca de 1.100 newtons, suficiente para esmagar ossos humanos com facilidade, além de uma agilidade que o tornava especialmente perigoso em terrenos acidentados. Seu corpo longo, aliado a membros posteriores musculosos, sugere que poderia atingir velocidades de até 40 km por hora em curtas distâncias, tornando praticamente impossível para um ser humano comum correr de seu ataque. O que realmente diferenciava o Dilophosauro era sua técnica de caça sofisticada. Ao contrário dos grandes terópodes que dependiam de força bruta, esse predador provavelmente usava suas características, como o pescoço longo e flexível e suas mãos com 3 dedos equipados com garras afiadas, aplicando mordidas precisas na nuca ou na jugular de suas presas. Para um ser humano, isso significaria um ataque rápido e silencioso. Você estaria caminhando por uma floresta quando de repente sentiria um peso enorme nas costas, enquanto dentes afiados se fecham em seu pescoço. Ou seria algo parecido com o que aconteceu com Dennis Nedry de Jurassic Park, mas não o do filme, mas sim o do livro, onde em poucos segundos os dentes do Dilophosauro atravessaram sua barriga e tudo o que restava era a dor e a consciência de que estava sendo devorado vivo pela cabeça. Realmente bem mais pesado. Em um cenário moderno, o Dilophosauro seria o predador perfeito para emboscadas urbanas. Seu tamanho médio permitiria que se escondesse em áreas verdes de cidades, atacando pessoas em parques ou até em quintais. Ao contrário de predadores maiores que evitariam áreas povoadas, esse dinossauro provavelmente se adaptaria perfeitamente à presença humana, nos vendo como fontes fáceis de alimento. Seguindo para o próximo, temos o Utahraptor, que representaria o ápice do terror para os seres humanos. Um predador social do tamanho de um urso polar, mas com a agilidade de um grande felino. Com seus 6 metros de comprimento e mais de 450 quilos, esse predador do Cretáceo inferior estava equipado com uma das armas mais mortais, uma garra retrátil de 30 centímetros no segundo dedo do pé. Uma verdadeira lâmina que podia infligir ferimentos catastróficos com simples chutes. Ao contrário dos raptores de Jurassic Park, o Utahraptor real era coberto por penas, dando-lhe um aspecto ainda mais aterrorizante na minha opinião. É como se uma ave de rapina gigante e musculosa estivesse correndo a 35 km por hora em sua direção. Evidências fósseis sugerem que caçavam em grupos familiares, usando táticas coordenadas para derrubar as presas muito maiores que eles, o que tornaria humanos alvos fáceis e ideais. Seu método de caça seria brutal. Enquanto alguns membros do bando distraíam a vítima com investidas falsas, outros atacariam pelas laterais, usando suas garras para desferir golpes profundos nas pernas e nas costas, incapacitando a presa antes de começar a se alimentar, enquanto ainda ela estivesse viva. Em um cenário moderno, esses dinossauros seriam pragas urbanas perfeitas, assim como o Dilophosauro, pequenos o suficiente para se esconder em parques e áreas rurais, porém grandes e inteligentes o bastante para aprender nossos padrões de movimento e armar emboscadas. Seu apetite insaciável e comportamento oportunista os levariam a ver humanos como fontes ideais de alimento, fáceis de capturar, sem defesas naturais e abundantes em áreas povoadas. Mas o verdadeiro terror estaria em sua persistência. Ao contrário de predadores solitários que desistiriam após uma refeição, um bando de Utahraptors poderia seguir um grupo de humanos por dias, atacando sistematicamente os mais fracos até eliminar todos os membros. Com sua inteligência, armas naturais e comportamento social, esses dinossauros fariam da espécie humana seu petisco favorito no menu Cretáceo. Por fim, enquanto um T-Rex adulto poderia nos ignorar como uma presa insignificante, seus filhotes, adolescentes, seriam nossos piores pesadelos. Imagine um predador do tamanho de um rinoceronte e uma fome insaciável de um adolescente em crescimento, entre os 3 a 5 anos de idade, quando mediam apenas 3 metros de comprimento e pesavam cerca de meia tonelada. Esses jovens tiranossauros seriam máquinas de caça perfeitas para caçar humanos. Seus corpos esguios e leves, comparados aos adultos, permitiam alcançar impressionantes 50 km por hora em curtas distâncias, mais rápido que Usain Bolt em sua melhor fase. O verdadeiro terror desses jovens estaria em sua curiosidade inata, que os levava a investigar
qualquer coisa que se movesse. Também a necessidade constante de proteína para sustentar seu crescimento acelerado. Um jovem T-Rex podia ganhar até 2 kg por dia, e uma impressionante capacidade de aprendizado que os tornavam caçadores cada vez mais eficientes. Seus sentidos aguçados, especialmente o olfato, capaz de detectar um humano a mais de 5 km de distância, transformariam qualquer tentativa de fuga em um jogo impossível de vencer. Enquanto um adulto poderia matar com uma única mordida, os jovens desenvolveriam técnicas brutais, mordiscariam e arrancariam pedaços de suas vítimas enquanto elas ainda estavam vivas, aprendendo na prática como maximizar cada pedaço de carne. Em um mundo moderno, esses jovens tiranossauros não seriam problemas urbanos, mas seriam perfeitos o suficiente para se esconder em áreas periféricas, próximos à vegetação. O pior seria que sua natureza social significaria que onde há um, provavelmente há outro, caçando em grupos familiares que cercariam suas vítimas. No fim das contas, os verdadeiros pesadelos para nós não seriam os gigantes de 10 toneladas que vemos nos filmes, mas sim esses predadores ágeis, oportunistas e inteligentes que nos caçariam como presas ideais. Dinossauros que não precisavam de espetáculo para serem letais, apenas de velocidade, garras afiadas e uma fome insaciável. Se algum dia humanos e dinossauros tivessem dividido o mesmo mundo, a nossa história provavelmente teria acabado antes mesmo de começar. Mas e aí, qual desses dinossauros te assustaria mais se você encontrasse eventualmente? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, assim você ajuda muito o canal e mantém ele de pé. Um abraço e até a próxima.